Olá a todos, eu sou a Débora Oliveira, editora do IT Fórum. Hoje eu estou aqui diretamente no IT Fórum Praia do Forte 2026, que acontece aqui na Bahia. E ao meu lado está o André Palma, CEO da ZUP. Muito obrigada pela sua presença aqui e participação. Obrigado, Débora. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né, participando desse ecossistema e parabéns, né, de novo pela organização e pela maneira que vocês conduzem e fomentam essa nossa aproximação aqui. Obrigada. E hoje aqui o assunto, bom, você tem uma carreira artística longa, né? E há 2 anos você assumiu a liderança da ZUP, num momento de crescimento bastante intenso, e ali com a IA dominando todas as conversas. Como é que é esse processo, assim, agora, né, já tem 2 anos, então imagino que você viveu 2 anos muito intensamente. E esse processo de evolução da IA também acrescentando muitos desafios, né? Como é que tem sido isso para você? Perfeito. É, super desafio, mas ao mesmo tempo com crescimento e aprendizado assim que a gente não imaginava, né? Acho que a gente tem um privilégio, né, de ter começado logo na sequência do boom ali de outubro de 2022. A gente já estava estudando bastante do tema, então eu acho que a ZUP ela acabou saindo um pouquinho na frente, né? E sem comparações, né? Acho que o mercado todo, sem dúvida, se mobilizou para isso, mas eu acho que nesses últimos anos a gente conseguiu estabelecer um negócio que a gente tem falado muito, que é conseguir gerar resultado real e implementar a AI nas jornadas end-to-end, trazendo resultado e benefício para o nosso cliente. E para a ZUP como um todo. Né? A ZUP precisou se retransformar e se reimaginar como empresa de tecnologia, porque IA está permitindo isso, né? E é interessante, estava até trocando com alguns colegas aqui hoje, né, sobre essa questão, né, que a gente sempre fala, mas o mercado tem que evoluir, o negócio vai evoluir, a experiência do cliente vai evoluir, mas a gente aqui como empresa, né, parceira, na IT Forum e parceira, né, de grandes clientes que estão aqui, hoje a gente precisou se reinventar e precisa continuar se reinventando. Então a gente tem feito muitas ações de formação, a gente sabe que hoje o limite não está na tecnologia, Verdade. está Tá nas nas pessoas, pessoas, né? né? Então a gente está investindo muito nisso, né? A gente lançou nesses últimos 2 anos, 3 anos para cá uma, uma jornada de formação chamada Future Minds, né? Inclusive acabou virando um produto, tem clientes nossos Olha só, consumindo também que essa vocês formação, fazem nas empresas. tem clientes que a gente está Tem. fazendo Aham. também, né? Então ajuda muito nessa questão do letramento e muito nesse lugar de conseguir tangibilizar de fato ganho real da IA para o dia a dia dos negócios. E para fazer isso dar certo, tem que começar a transformação dentro de casa Verdade. para a gente acreditar, validar todas as hipóteses e conseguir levar isso para fora. Né? Então tem sido, como você falou, 2 anos bem divertidos aí, aprendendo muito e conseguindo gerar impactos relevantes aí no mercado e com os nossos clientes também. E para a ZUP, com a ZUP mesma também tem sido bem bacana. Que legal. E nesse tempo também a gente tem visto o setor financeiro, do qual vocês atuam fortemente, evoluiu muitíssimo, já sempre foi muito evoluído, um dos que mais investem em tecnologia historicamente, mas a questão da IA também foi um dos pioneiros, um dos setores que mais avançaram ali, ao mesmo tempo muito regulado, com muita governança. Como equilibrar, como vocês conseguem equilibrar essa equação, né, da inovação, do avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo cuidar da governança e da segurança? Acho que está tá diretamente associado com segurança, né? Olhar para o regulador e entender, não só para o mercado financeiro, né, mas para outras indústrias, as regulações vigentes. E aqui a gente tem falado muito sobre as fundações para poder suportar o melhor resultado. Né? Então o ZUP, né, por fazer parte do Grupo Itaú, né, inclusive estou mais conectado agora também ao banco, né, participando de uma posição que toca, né, essa questão de o desafio de acelerar a jornada de produtação digital do banco, né? E quando a gente olha para os benefícios que a gente enxerga com a nova tecnologia e a maneira que a gente pode possibilitar gerar o melhor resultado para os clientes do nosso cliente, nesse caso o cliente Itaú, está diretamente conectado com a maneira que a gente vai utilizar AI para conseguir gerar esse melhor resultado. Tem um ponto que a gente tem debatido muito, né, e construído e co-criado com o banco,
que é um momento de aprender para fazer ficou para trás, é fazer para aprender. Num cenário regulatório, não é tão trivial validar essas hipóteses. Mas a possibilidade de reimaginar como fazer as coisas e a possibilidade de conseguir, olhando para o regulador, olhando para o sistema financeiro, olhando para a segurança do sistema financeiro e possibilitar o uso de AI, é uma realidade. Né? Então, quando a gente vê, inclusive, né, lançamentos recentes, né, do próprio Itaú, né, do IAI, né, que lançou agora, super recente. E super viralizou nas redes, né? Pois teve uma campanha de marketing bem intensa, né? Tirando o nome das agências ali, né? Deixando só o IA. Trazendo um pouco dessa provocação, desse estímulo. É o tipo de construção e desenvolvimento que já está sendo trabalhado nos últimos anos para poder chegar nesse nível, tanto de qualidade de resposta, de entender como é que a gente, mesmo sendo banco, né, consegue ser muito ágil nessa entrega e construção, se posicionando e trazendo a melhor experiência para o nosso cliente enquanto banco, né, e também usando o melhor das tecnologias. Tem um aspecto super relevante também em cima disso que a gente tem olhado muito para a maneira que a gente vai construir e entregar valor da IA. A gente não tem dúvida nenhuma que o maior benefício e um principal motivador nosso é na experiência para o cliente e na competitividade dos nossos negócios, seja no banco, seja na ZUP e seja também para os nossos clientes da ZUP. Então, acho que isso aqui também traz um pouco daquela reflexão, né, de que, puxa, o que vai trazer no final? Né, até na palestra de ontem, né, a gente ouvindo um pouquinho aí, né, vai acabar, né, ou a provocação da Delson mais cedo, né, vai acabar, né, o CIO vai morrer, não vai morrer. O que a gente acredita muito é que esse potencial da IA para as pessoas e para os nossos clientes e para esse mercado todo, realmente assim é uma junção e uma soma da inteligência humana com inteligência artificial para a gente conseguir transformar a experiência dos clientes e dos negócios. É super interessante porque essa questão de orquestração de inteligências vai ser cada vez mais falado agora, né? Mas tem um desafio muito grande ali do que vai fazer as empresas chegarem lá, que é toda a preparação e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que as empresas estão se preparando para isso, elas nem sabem o que vai acontecer amanhã, né? Tem alguma forma de estar preparado para o que não se sabe? A gente brinca, né, que nessa transição, né, nesse momento que a gente está vivendo, não tem ponto B. Ele é muito incerto. Né? Então, tem sim. Eu acho que, primeira coisa, né, mesmo nesse momento de incerteza, se dedicar a essa questão da formação das pessoas, do modelo mental, revisitar todos os processos para reimaginar como fazer diferente, é mandatório. E principalmente na questão de agentes, tem que ter identidade. Né? Então, hoje, nos nossos clientes, né, o que a gente tem levado nessa questão da fundação, o agente ele tem que ser um funcionário. Então, se dentro daquela empresa, cada funcionário humano tem um ID para estar na folha de pagamento, o agente também tem que ter. Né? Para você ter uma ideia, tem clientes que já têm vivido uma situação de uma pessoa-chave desenvolveu 4, 5 agentes super relevantes, várias áreas da organização começaram a utilizar e essa pessoa deixou a empresa. Ficou uma herança. Olha só. Quem assume? Exato. É o gestor direto? É um par que conhecia dos agentes? E aí se... da empresa, é dele? É da empresa, é dele. De quem então, quer, né? Abre uma discussão que ter essa governança, de novo, e essa fundação, para conseguir orquestrar bem os agentes e olhar para todo o ciclo de vida de um agente, é um caminho também que a gente tem desenvolvido bastante. Né? Dentro da ZUP, nós temos o ZUP Labs, né? Que é um laboratório, né? Conectado com o MIT, também com o próprio CTI do Itaú, né? Que tem uma parceria importante com Stanford e com outras universidades internacionais e também aqui no Brasil, inclusive em Pernambuco, aqui pertinho, né? Com a Federal de Pernambuco, a gente tem uma parceria importante com eles, onde a gente tem estudado muito esse novo olhar, esse novo lugar de como os agentes vão trabalhar e como que a gente deveria tratar, né, os agentes. Né, tem um outro tema que a gente tem estudado bastante, inclusive uma pesquisadora nossa tem olhado muito para esse tema, que é a colisão de agentes. Né, e são coisas novas que há 2 meses atrás, existiam, né? 3 meses atrás, a gente não estava muito ligado com isso, né, que é quando múltiplos agentes tentam fazer uma mesma ação. Né, e o que acontece? Como é que o sistema
responde a isso, né? Os sistemas estão prontos para isso, então preparar Vai essa gastando fundação. token, né? Token é outro desafio, outro problema à parte. É um adicional, né, relevante também dessa conversa toda, mas quando a gente olha para essa orquestração, até para a questão dos tokens, né, conseguir gerir, né, e garantir que a gente estava fazendo uma pesquisa outro dia também, né, inclusive em um cliente colocando ela já para rodar. A gente acredita muito em pesquisa aplicada, né, então a gente pesquisa e traz também para o dia a dia dos nossos clientes da própria Zup. Qual que é a diferença, né, de começar um projeto hoje, uma iniciativa com o cliente, usando AI e não usando AI? Né? E aí bate um pouco com a tua pergunta do putz, mas como é que a gente muda, né? Como é que a gente vai transformar e como é que a gente consegue validar nesse momento de incerteza? É um caminho, né? Porque você vai medir eficiência e vai olhar e vai falar, puxa, nessa iniciativa aqui, se a gente utilizar tantos tokens, né, talvez vai fazer em menos tempo, ou talvez vai fazer com menos pessoas. Só que não é uma realidade. A gente vê, inclusive, né, tem vários cases, né, globais, também já no Brasil, falando, poxa, né, estourei minha conta de tokens em um mês do que eu tinha previsto para o ano inteiro. Era aquela mesma história da nuvem, né? Mesma Quando coisa. chegou, era assim, não, coloca na nuvem, tá tudo certo, é só desligar a tomada. Não foi bem assim. Eu brinco que todo mundo correu para a cloud, aí quando viu o preço, todo mundo fugiu da cloud, né? Ou muitas empresas, né? Então, acho que esse olhar de começar esse fundacional com governança, controle, acompanhamento, gestão e olhar para os agentes, né, e para a produtividade das pessoas, né, com esse olhar de benefício geral, consegue ajudar bastante a chegar em números e ter uma eficiência aqui mais clara também de que momento usar, o que usar, qual modelo usar, qual ferramenta usar e, obviamente, dentro de um lugar seguro, né, que a gente tem observado também, né, que cyberataque, né, também agora a gente vem para um cenário bastante complexo, né, onde olhar para esses guarda-reios aqui passa a ser fundamental. Agora, qual que é o seu desafio, né, à frente da Zup? 2 anos, completou agora, esse cenário todo do mercado evoluindo muito rapidamente, os clientes demandando ali evolução, transformação. Qual é o seu desafio hoje? Acho que o principal desafio da Zup é estar nessa fronteira, né, muito perto dessa fronteira técnica de evolução, né, para a gente conseguir levar o melhor e o mais consistente das novas tecnologias para os nossos clientes. Né, então, recentemente a gente anunciou uma parceria com a Anthropic, por exemplo. Né, a gente está muito junto, tive essa semana já com a turma da Anthropic, toda semana a gente está reunidos aqui com eles para olhar do que há de melhor e de evolução hoje tecnológica global, para a gente estar muito nesse lugar de estar preparado para o próximo. Então, acho que o principal desafio que a Zup tem hoje, e a gente tem se estimulado muito a isso, é não estar olhando para o agora. Já estar mirando um ano para frente, que para os dias de hoje já é um negócio absurdo. Né? Antigamente falava, olhar 10 anos é difícil, olhar 5 anos é difícil, né? Olhar um ano hoje já é impossível, mas a gente acredita muito que olhar para um ano neste momento é possível, é factível, para a gente se antecipando às coisas que acontecem. Vou dar um exemplo que tangibiliza. Há poucos meses, né, começou o conceito de harness, né, globalmente falado, né, para organizar e conseguir dar mais vida a tudo do que a gente está falando de AI e essa transformação toda também com os agentes. Né? E a gente já vinha muito próximo da linha de pesquisa, né, dos professores que estavam olhando para a harness e das empresas que estavam pensando em harness. Então, quando começou o modelo, né, a gente já estava preparado. Sim. Então, acho que o principal desafio assim, é estar muito preparado para o que vem pela frente, para conseguir ajudar nas melhores decisões e, obviamente, né, como a Adelso também falou um pouquinho mais cedo, surfar essa super onda também, que é muito importante para todos nós de tecnologia e para os negócios, né, dos nossos clientes. Maravilha. E para a gente fechar aqui, alguma recomendação para surfar essa onda para os CIOs? Se eu falar, tem uma lista aqui de recomendações. Top né? 3, vamos ver. Vamos lá, a primeira é não ter medo. Se tiver medo, é medo de perder a onda. Não podemos ter medo de perder a onda, porque acho que para todos os CIOs que estão aqui, para os parceiros que estão aqui, quanto mais a gente estiver engajado nesse novo momento, ele vai fazer toda a diferença. O segundo está em realmente capacitação, né, e essa inquietude de aprender todos os dias sobre o tema. Não dá para ficar desconectado e não estar experimentando, não estar validando as hipóteses, pedindo ajuda. Né? Se você, Débora, conhece mais do que eu tenho que chegar com humildade e falar, puxa, me conta aí um pouquinho desse case. E a terceira é
olhar, reolhar, reimaginar os processos e a maneira como a gente faz tudo até aqui. Porque tem uma forte tendência, e o que a gente tem observado, os ganhos individuais em etapas de processos onde tem gente já falando de 100 vezes de velocidade, mil e poucos por cento de ganho em uma etapa específica. Mas quando a gente olha para o todo, não consegue ter esse resultado, ou seja, os gargalos estão mudando de lugar. Então tem estoque ficando parado em produção de código, por exemplo, de software, porque a outra etapa ainda não evoluiu. Então, acho que uma terceira dica muito relevante que a gente tem observado é olhar esse end-to-end para reimaginar a maneira como a gente faz, implodindo alguns processos e revisitando a maneira como a gente fez até aqui, acho que é fundamental, porque aí vai conseguir ter o ganho completo. É desaprender para aprender, né? Exato. Isso, bom, obrigada, viu, Paula? Espero te ver Super novamente agradeço. aqui em breve. Um ótimo evento para você. Bom, e para você que acompanhou a nossa entrevista, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar também, para que essa mensagem chegue para mais pessoas aí do mercado. Até a próxima.